Teologia natural. É certo que teólogos cristãos nem sempre têm concordado sobre o tópico da teologia natural, mas entre os puritanos encontramos concordância geral sobre a veracidade e, portanto, a utilidade da teologia natural quando devidamente entendida. Destaca-se várias obras desse período. Além disso, muitos outros autores puritanos tratam do conceito de teologia natural, especialmente Samuel Rutherford, William Twist, Stephen Charnock e Thomas Gold. Vários estudiosos examinaram o conceito de teologia natural nos puritanos, sendo que a obra de Sebastian Hamann se destaca por sua análise perspicaz do texto de Over, intitulado Theologmena Padapta. Ademais, a obra de Richard Miller sobre os prolegômenos, que inclui uma seção sobre teologia natural, fornece uma visão minuciosa dos teólogos reformados da Europa continental durante o período da pós-reforma. Em seus escritos, os teólogos reformados ortodoxos continentais deram mais atenção ao conceito de teologia natural, o que em parte explica por que Hamann frequentemente compara Over com amados polanos Francis Turrent e Petrus van Maastricht. De modo análogo, a análise de Miller trata quase que exclusivamente de escolásticos protestantes da Europa continental. A primeira geração de reformadores nem sempre concordou com o valor e os limites da teologia natural. Posteriormente, os reformados ortodoxos analisaram os limites da teologia natural com mais precisão do que, por exemplo, João Calvino havia feito. Entre os puritanos, com frequência, o papel da teologia natural era exposto em contraste com ideias arminianas, papistas e socianas que conflitavam com a ortodoxia reformada. Por exemplo, os socinianos defendiam que Deus pode exigir de seres humanos apenas aquilo que Ele dá. Se Cristo não é dado aos pagãos, então estes podem ser salvos sem Cristo. Em resposta a isso, puritanos de convicções teológicas reformadas declaram energicamente que a teologia natural é incapaz de salvar, mas pode preparar um homem ou uma mulher para a graça. Matthew Barker, em 1619 a 1698, assinala que o Evangelho chama as pessoas a crer em Cristo e que a ideia de Deus no coração das pessoas pode estimular e influenciar as pessoas a crer. Mas, quando puritanos como Barker desenvolveram sua própria teologia natural, sempre o fizeram no contexto mais amplo de seu sistema de teologia sobrenatural. Assim, sendo o conhecimento de Deus é de acordo com John Over, em parte natural e em parte sobrenatural, é inato e adquirido. Conforme Barker defendeu, adicionalmente, embora as escrituras sejam auto-autenticadoras e o testemunho do Espírito Santo na consciência humana produza a confiança na palavra de Deus. Assim, mesmo alguma força adicional pode ser tomada de empréstimo da luz da natureza. Contudo, apesar do fato de a teologia natural e a sobrenatural se reforçarem mutualmente, afinal, um axioma básico do pensamento reformado é a crença de que a graça não se opõe à natureza. É preciso distinguir as duas. De acordo com Barker, a teologia consiste em duas partes: revelação natural e revelação sobrenatural. A primeira é o conhecimento de Deus que está disponível por meio da criação. Adão foi feito à imagem de Deus e desta maneira seu conhecimento de Deus foi obtido tanto pela palavra implantada quanto conforme assinalado por Barker, por aquilo que o grande poder de suas faculdades intelectuais pudesse colher das obras da criação. Juntas, a palavra implantada e a revelação de Deus na criação levaram Adão a conhecer e amar a Deus. Com este conhecimento básico de Deus,
que também é conhecimento como a percepção divina, os reformados ortodoxos ensinaram que a teologia natural é em parte natural e em parte adquirida. Surge, porém, uma pergunta importante sobre se antes da queda Adão possuía revelação sobrenatural. Hammer assinala que Over é vago quanto à restrição da teologia sobrenatural para depois da queda, pois sustenta que originalmente a revelação era em parte sobrenatural e que o propósito era que essa parte crescesse a cada dia. Se a teologia antes da queda era em parte natural e em parte sobrenatural, isso tem forte relação com a maneira que vários teólogos entendiam a exata natureza da aliança das obras, em particular com o fim de Adão. Mas, mesmo aqui, deparamos com alguns problemas. Alguns teólogos reformados, como Thomas Golding, em 1600 a 1680, sustentava que o fim de Adão teria sido vida contínua no Jardim do Éden. Ele não teria a recompensa da vida no céu, a qual só Cristo poderia possuir. Outros exemplos, Francis Turretin, em 1623 a 1687, criam que o fim sobrenatural de Adão seria a vida no céu, de conformidade com as condições estabelecidas na aliança, e ainda outros, como Over, hesitaram em definir sua posição sobre o assunto. É interessante que Golding, a acreditar que a teologia de Adão antes da queda era puramente natural, o que se harmoniza bem com sua ideia de que o fim de Adão não seria sobrenatural. Turretin, que de fato defende um fim sobrenatural para Adão, caso este tivesse permanecido obediente, também limita a revelação sobrenatural para depois da queda. Voltando à posição de Over, Herman conclui que, no que diz respeito a este puritano, a teologia antes da queda não era de todo natural, pois desde o início era passível de aplicação mediante revelação adicional, visto que a revelação especial era necessária para a obediência. Ademais, o fato de que Adão esteve debaixo da aliança das obras, que incluía preceitos sacramentais, parece harmonizar melhor com a ideia de que a revelação antes da queda foi em parte sobrenatural. Over e Golding discordaram com frequência em pontos de doutrina, e cada um adotou uma abordagem diferente neste ponto específico. Em meu ponto de vista, o supralapsarianismo cristológico de Golding explica porque ele limita a revelação sobrenatural ao período pós-lapsariano. Para Golding, a revelação sobrenatural é explicitamente cristocêntrica e só Cristo pode merecer um fim sobrenatural devido à dignidade de sua pessoa, algo que Adão jamais poderia merecer em sua condição de homem da terra, em contraste com o homem do céu, Jesus Cristo. A posição de Golding sobre os limites da teologia natural, que se estendem muito além dele, exige análise adicional posterior. Golding explica a distinção, tão empregada por todos os grupos, tanto por estudiosos quanto por nossos próprios teólogos, entre retidão natural e graça sobrenatural, como a diferença entre o conhecimento de Deus, que é natural ao homem, e o conhecimento de Deus, que vem de modo sobrenatural e que vai além da natureza. Golding tece considerações sobre essas duas maneiras de conhecer a teologia natural de Adão de forma muito parecida com a de Over e Barker. Mas Golding também fala daquilo que é concedido ao homem além de seu dever natural e vai supra-exigentear, além da necessidade imediata da criatura, mais do que aquilo era apropriado que Deus lhe concedesse ao criá-lo com a razão. Isso, digo, é sobrenatural e é, portanto, denominado graça, uma dádiva gratuita, além e acima daquele necessariamente devido a tal criatura. Por isso, Deus guarda Adão de cair em pecado, teria sido algo que estava acima do dever natural de Adão. Com essas distinções em mente,
Golding defende que o meio ordinário de Adão conhecer a Deus e se alegrar nele ocorria no âmbito natural. Sua felicidade era uma felicidade natural. Golding descreve assim este conhecimento natural. A pessoa tem, inicialmente, uma luz fraca e oscilante, e princípios e vislumbres comuns, embora obscuros, das noções de coisas semeadas na mente pela natureza. Então, mediante observação e concatenação, e deste modo, deduzindo uma coisa à parte de outra, a mente depura e amplia tais princípios e vislumbre até chegar a um conhecimento específico, claro, distinto e perfeito daquelas coisas que procuram conhecer. E com este objetivo, no instante da criação, Deus semeou na mente do homem noções e princípios santos e santificadores que dizem respeito tanto à sua própria natureza, que tipo de Deus ele era, quanto também à sua vontade. Esses princípios devia, pela razão agora retificada, ser depurados, ampliados, confirmados, elucidados e dignificados a partir da observação das criaturas e das obras da providência, bem como da aliança das obras, até chegarem a um conhecimento pleno, claro e distinto de Deus. Nesse estado, Adão teve a capacidade natural de conhecer a natureza de Deus, seus atributos como sabedoria, poder e eternidade, e a vontade de Deus para o homem. A maneira de Golding se expressar encaixa-se precisamente na descrição de Miller acerca da posição ortodoxa, reformada, básica sobre a teologia natural de Adão. A semente da religião ou percepção do divino não é conhecimento inato, no sentido platônico, não é conhecimento infundido, tão estranho à mente que sem ela é um espaço em branco, uma tabulosa rasa. Nem é como o conteúdo da disciplina da teologia, que é um conhecimento adquirido. Então, citando Turretin, Miller mostra que teólogos reformados ensinaram que a teologia natural é em parte inata e em parte adquirida do livro da criação, o que se encaixa muito bem na citação de Golding, mencionada anteriormente. Golding afirma que Adão não tinha conhecimento inato completo dos atributos de Deus e, por este motivo, precisou ampliar seu conhecimento inerente e obscuro de Deus. De modo análogo, Adão tinha o conhecimento da vontade de Deus semeando em seu coração, o que incluía a lei moral. Quando confrontado com uma decisão moral, Adão tinha uma percepção inata daquilo que devia fazer em qualquer situação específica. Após a queda, essa lei moral continua presente nos seres humanos, mas está reduzida a uma mera sombra, uma representação imperfeita. Ademais, em concordância com o que foi assinalado anteriormente, Adão ampliou seu conhecimento ao observar a criação com a instituição do sábado. Adão pôde contemplar as obras de Deus, o que debaixo da aliança das obras era o principal dever do sábado. Salmo 42. No pensamento de Golding, se Adão possuía ou não conhecimento sobrenatural, era algo que dependia do tipo de fé, natural ou sobrenatural, que a aliança das obras exigia dele. De acordo com Golding, a fé sobrenatural capacita os seres humanos a conhecer da parte de Deus, revelação superior àquela requerida pela natureza. A fé é infundida por esse motivo, e a maioria dos teólogos se refere à fé como um dom sobrenatural. Adão teve não somente a luz inata da natureza, mas também outra janela, entrada de conhecimento, a saber, a revelação da parte de Deus e a comunicação com ele. Por este motivo, conscio de que alguns teólogos afirmam que Adão possuía a revelação sobrenatural da parte de Deus. Golding procura provar que a fé que Adão tinha era natural, em oposição à fé sobrenatural que os crentes recebem na aliança da graça, o que significa que tudo que Adão teve debaixo da aliança das obras foi teologia natural. Golding reconhece que sua posição, que nega que Adão tinha um conhecimento revelado sobrenatural de Deus,
parece uma assertiva audaciosa e difícil de entender. Afinal, Adão falava com Deus, e Deus revelava sua vontade a Adão. Acrescenta-se a isso os sacramentos da aliança das obras, e como Over parece sugerir, estão presentes os ingredientes para a coexistência de uma teologia sobrenatural com uma teologia natural no Jardim do Éden. Apesar disso, Gould insiste em que estes elementos da aliança das obras pertencem à teologia natural, pois aquilo em que se exigia que Adão cresce era característica de uma fé natural. Na defesa de sua posição, Gould permite ver até onde, de uma perspectiva reformada, ele está disposto a forçar os limites da teologia natural. O homem, mesmo em sua condição caída, confia e crê naquele que é fiel, o que significa que crer não é necessariamente um ato sobrenatural. No Éden, a capacidade de Adão de conversar tanto com Deus quanto a sua mulher era uma capacidade natural. Deste modo, quando Deus disse a Adão o que exigia dele no jardim, o que quer que tenha sido revelado, não estava assim de dever natural, pois sabia, a partir dos mesmos princípios e prescrições da natureza, que Deus era verdadeiro, fiel e justo em sua palavra. Quanto às duas árvores, esses objetos não eram sobrenaturais, ao contrário, Adão as recebeu em sua própria esfera e pela luz da natureza teve a capacidade natural de discernir que essas árvores prometiam vida, ver o advertiam de sua mutabilidade. O propósito de todos esses argumentos é mostrar que uma fé natural era tudo de que, no contexto da aliança das obras, Adão precisava para conhecer a Deus e nele crer. Gould entende que sua opinião é uma rejeição da doutrina medieval da dádiva adicional. De fato, ao contrário da maioria de seus contemporâneos, Gould também rejeita a ideia de graça, propriamente falando. No jardim, devido à sua ideia de que a recompensa de Adão não envolvia seu traslado para o céu, se Adão tivesse recebido a promessa de vida eterna no céu, teria precisado de fé sobrenatural, mas visto que não a recebeu, uma fé sobrenatural teria sido superflua e sem sentido. Uma fé sobrenatural teria levado Adão a ansiar pelo céu, mais uma vez que não houve promessa de céu, tal fé o deixaria desalentado. Aqui, Gould faz o eco da posição de Joe Cameron em 1579 a 1625, que defendia que é preciso distinguir entre a fé e sobre a aliança da natureza e a fé sobrenatural, que é ortogada aos eleitos na aliança da graça. Para Gould, mas não necessariamente para Turetin, uma fé natural era proporcional a uma recompensa que não ia além da promessa de vida do Éden. Em resumo, não há nenhuma dúvida de que os puritanos acreditavam na teologia natural, mas não havia concordância sobre si. Antes da queda, a teologia natural coexistia com a sobrenatural. Pelo visto, Over dava a entender que coexistiam ao passar de Gould rejeitava a ideia. Essa discordância surgiu, em parte, devido à existência entre os puritanos de diferentes ideias sobre a natureza da recompensa de Adão. Teologia natural. É certo